Bom, a professora Georgia, ela é da área de História. Olha assim, ó, tem várias áreas que gostam de astronomia. Ela é professora de História, ela é graduada em História pela UESB, aqui de Conquista, em 2004. Ela também tem mestrado, no mestrado que tem aqui Memória, Linguagem e Sociedade, também, da UESB 2009. Ou seja, ela gosta, né, trabalha com história, com arte, né, metodologia de ensino. Ela hoje, eu acho que está coordenadora pedagógica do Educandário Glauber Rocha, a quem também eu agradeço, né, por Georgia estar aqui trabalhando com a gente. Ela já participou como palestrante, né, ministrou minicurso na jornada de 2016 e na jornada de 2017. Agora, na jornada de 2018, ela estava com trabalhos, né, com os alunos dela. Eu fiquei muito feliz de receber trabalho com um aluno da educação básica para apresentar na jornada de astronomia, dos quais eu acho que tem alguns que estão aqui na sala, não é isso, professora Georgia? Né? Os meninos estão aqui na sala. Bom, e com isso eu agradeço mais uma vez ela ter aceitado o convite, e agora eu posso passar a palavra para ela. Obrigada, Selma. Boa noite a todos, e agradecer a presença de todos aqui, dos meus alunos que estão aqui presentes, dos meus colegas, professores lá do Glauber Rocha também, família, que também está presente, tem um pessoal aqui bom. Como a Selma falou, a minha área não é astronomia. Quando eu conheci Selma, na primeira conversa até para participar da jornada de astronomia em 2016, ela, muito minuciosa, muito cuidadosa, ela pediu para a gente conversar primeiro, porque ela ainda brincou assim, eu perguntei para outras pessoas sobre você e ninguém te conhecia. E aí a gente foi esclarecer, né? Não, ninguém conhece, porque realmente eu não sou da área de física, eu não sou da área de astronomia, minha área é história. Mas apesar de ser da área de história, eu sempre gostei muito de um trabalho interdisciplinar. Meu mestrado, por exemplo, eu trabalho com literatura, então eu sempre perambulei por outras áreas. Eu não consigo ficar apenas na minha área. E trabalhar como coordenadora até me ajuda a potencializar mais essa interdisciplinaridade. Bom, o estudo na área de astronomia chamou uma atenção ainda durante a graduação, quando, estudando o Império Inca, eu trabalhei com um livro chamado Cusco, El Ombligo del Mundo, em que falava-se sobre a cosmogonia inca, mas também mostrava a importância da observação dos astros, da observação do céu feito pela cultura inca, e como a cultura inca, ela era uma reprodução, uma espécie de microcosmos aqui na Terra. E como o povo inca, ele precisava dessa centralidade dentro desse cosmos para se entender e para viver, né? E a partir daí eu tive o primeiro contato. Depois eu fiz algumas outras leituras, buscando um pouquinho mais, só que isso bem mais para frente, depois da minha graduação ter sido concluída, depois do mestrado também, em que eu vi alguns estudos na área de arqueologia, que envolvia alinhamentos astronômicos dos povos antigos. E foi aí que eu comecei a ler algumas coisinhas e ver o que eu podia entender. Mas, realmente, o que me permitiu, né, explorar um pouquinho, né, porque é uma mínima parte do que é realmente o desenvolvimento desse trabalho, né, em outras áreas e por outros profissionais, o que me permitiu realizar mais esse diálogo foi história da arte, que eu gosto muito de história da arte, e a partir da história da arte eu pude ver como esses alinhamentos se davam, né, e como isso está relacionado com a cultura de diversos povos. A princípio, esse material ele tinha sido preparado para um mini curso, né, da jornada lá de 2018, Selma pediu para trazer aquilo que tinha sido abordado lá, e aí foi um processo complicado esses dias, porque eu tirava coisa, colocava coisa, e daqui a pouco tinha muita coisa, né, eu espero não me alongar demais, porque realmente tem alguns detalhes que às vezes eu gosto de trazer um pouquinho, mas hoje eu não vou precisar tanto em algumas partes da história da arte, da engenharia, vou ter que retomar alguns pontos, é claro, mas eu não vou poder detalhar tanto quanto eu faria no minicurso por conta do tempo também. Bom, ficou muito silencioso aqui, posso dar continuidade? Pode sim, Georgia. Tá bom, porque quando a gente projeta, eu perco o retorno do Meet.
Bom, vamos lá, então. O objetivo é ver como povos da pré-história e da antiguidade, eles dominavam alguns conhecimentos astronômicos. E esses conhecimentos, eles podem ser evidenciados a partir da história da arte, a partir da engenharia desses povos e também da sua produção cultural, né? Muito em cima da cosmogonia que esses povos trazem nas suas leituras. Para a gente poder desenvolver esse trabalho, eu preciso definir um conceito que é o de arqueoastronomia, que foi o primeiro conceito que surgiu alinhando história da arte, engenharia, a própria história, antropologia, arqueologia e astronomia. Então, essa disciplina, a arqueoastronomia, por natureza, ela já é interdisciplinar, multidisciplinar. Ela surge basicamente de forma bem discutível com um inglês chamado Gerald Hawkins, que ele escreve um livro sobre o Stonehenge, chamado Decodificando Stonehenge, que ele faz observações de como aquela construção, que até então era muito compreendida como um centro religioso para rituais, era também um grande calendário astronômico, e que esses rituais que eram realizados ali, eles estavam organizados de acordo com esse calendário. Hawkins, ele não era astrônomo, não era arqueólogo, ele era um arqueólogo amador, e por isso o trabalho dele foi muito contestado. Mas lá na primeira metade do século XX, ele abriu um campo de possibilidades. Ao longo da segunda metade do século XX, a gente vê desenvolver alguns estudos, mas eles estão muito centrados na Espanha e também na América Latina. A gente também vê muito trabalho, porque a abordagem feita nas civilizações mesoamericanas, ela também foca muito o conhecimento astronômico desses povos, né? Incas, astecas, olmecas, maias, todos eles demonstram um conhecimento astronômico. Em outras áreas da história, como o Egito, a contestação é muito forte. Os egiptólogos, eles têm grandes resistências a algumas abordagens da arqueoastronomia. Mas a gente observa que ela sofreu algumas mudanças. Alguns chegam a nomeá-la de etnoastronomia, para dizer que não é apenas de uma astronomia de povos pré-históricos ou de assentamentos arqueológicos, é uma astronomia que também era detida por povos de diferentes culturas, mas a diferença é que a etnoastronomia ela vai trabalhar muito mais com os povos que não detinham conhecimento de escrita, em que esses conhecimentos eram passados na oralidade, né? Enquanto que a arqueoastronomia, ela se concentra tanto nas sociedades ágrafas, que não escreviam, quanto nessas sociedades que já desenvolvem a escrita. E aí, aqui no Brasil, né, quem trata muito sobre a arqueoastronomia é o Germano Afonso, e ele vai definir esse conceito de arqueoastronomia como uma disciplina que estuda os conhecimentos astronômicos legados pelas culturas pré-históricas ágrafas, através de vestígios duradouros, como a arte rupestre e os monumentos de rocha, e por povos antigos, capazes de elaborar textos escritos, tais como os mesopotâmicos, os egípcios, os gregos, os maias. E para muitos, a arqueoastronomia se estende até a Idade Média, porque a partir da Idade Média, com Galileu, aí a gente já tem um outro trato da astronomia, né? E aí já impõe ali uma divisão. Mas esse é um conceito básico, né? O estudo, ele está em desenvolvimento. Graças à internet, a gente vê agora a divulgação muito maior das pesquisas, porque quando eu comecei a buscar conteúdo era muito difícil, não tinha livro acessível, a gente não encontrava para venda, ainda é muito difícil, mas agora a gente consegue muito material pela internet. Eu vou começar a abordagem ali da pré-história, pensando naquele homem que viveu na pré-história, aquele homem das cavernas, que ele era muito suscetível à natureza. Ele não tinha presas, ele não tinha garras para se defender, para caçar. Ele precisava sobreviver a partir, se alimentando da carcaça, né, de restos de animais que foram caçados por outros maiores. E ele, muitas vezes, era na própria caça desses animais. Imagina esse homem que, diante de um tigre, dente de sabre, ele, para se defender, olha ao seu redor, pega uma pedra e joga em cima desse tigre. Então, a gente tem ali o surgimento de uma primeira tecnologia.
E aí vamos entender que tecnologia não é essa ideia que nós temos hoje de computador, de softwares, de robótica. Tecnologia é tudo aquilo que o homem produz e que satisfaz a sua necessidade. E a gente observa que ao longo da história, as necessidades humanas elas foram mudando e a tecnologia foi mudando, acompanhando essas necessidades, até o momento que nós estamos agora. Então, aquela pedra era uma tecnologia. Aquele pedaço de madeira que esse homem pré-histórico usa para poder tirar uma fruta lá do alto da árvore que ele não teria acesso, é uma extensão do seu braço, permite que ele alcance uma necessidade, é uma tecnologia. E agora, detendo uma tecnologia que o ajude na sua sobrevivência, ele pode se alimentar, ele pode se defender, e ele também pode começar a viver de uma forma um pouco mais tranquila. E essa tranquilidade vai permitir que esse homem comece a ter um ócio produtivo, né? Vamos resgatar alguns princípios de filosofia, que é aquele momento de contemplação, em que você observa a sua realidade, e dali você pode tirar algum conhecimento. E dessa observação da natureza, o homem continua produzindo. Ele vai produzir uma revolução agrícola e ele vai começar a perceber alguns movimentos na abóbada celeste, né? Primeira coisa que o homem começa a observar, provavelmente deve ter sido os padrões do céu diurno, né? A mudança entre dias e noites, né? Dentro dessa mudança do padrão, à noite ele vai observar a transformação da lua em seu ciclo. Acredita-se que esse homem pré-histórico, ele vai associar a transformação da lua às mudanças da natureza. E a própria primeira divindade, que a gente vê vestígios na pré-história, era uma divindade feminina, ela é associada à natureza. Ela é considerada uma deusa da lua, uma deusa da fertilidade. E se a gente for pensar, até hoje, quem trabalha na área agrícola, por mais que não detenha muito conhecimento, sabe que a interferência da lua na agricultura, no crescimento das plantas, né? Eu lembro que eu cresci com meu avô sempre vendo na gavetinha dele um horóscopo. E quando eu era criança, eu sempre imaginei, nossa, meu avô é supersticioso, né? Ele fica todo dia ali, ele vai lá dar uma olhada naquele horóscopo. Até que um dia eu perguntei, ele me explicou, não, preciso desse almanaque, porque eu estou olhando isso aqui. Então, tinha uma parte do almanaque que falava sobre as mudanças da lua e as questões de agricultura, e era aquilo ali que ele precisava saber. Então, esse homem está observando o céu, mas também está observando o seu meio ao redor e vendo as mudanças. E ele observa algumas mudanças que saem do padrão, que nem todo dia o sol vai raiar o tempo todo, que existe um momento, não se sabe ainda por quê, mas aquele sol vai ser bloqueado. Ele começa a ver corpos celestes aparecendo na abóbada sem explicação, sem saber o que é. E muitas vezes aquilo ali vai ser visto como um mau presságio, mas ele tenta sempre prever, porque essa tentativa de controlar o mundo é uma tentativa de sobreviver ao futuro, ao que é desconhecido para ele. E aí ele tenta prever, controlar e sobreviver. E uma das primeiras formas de previsão a partir da observação dos astros é a definição de quando chegam as grandes transformações da natureza, né, as estações do ano. Então, observando o Sol, o homem pode definir em que estação do ano está. E saber qual é a estação do ano é se preparar para adversidades, é se preparar para momentos de seca, para invernos rigorosos, a depender da região em que se vive. Para o homem que está observando o céu, esse passatempo começa também a gerar conhecimento cultural, porque ele vai observar o céu estrelado e começa a fazer ligações entre aqueles pontos brilhantes, criando figuras. E a partir dessas figuras, ele vai criando histórias. Aqui a gente tem, nessa área, a constelação de Órion, muita gente conhece. Órion é da mitologia grega, é um caçador. Na história, ele se encanta por 7 virgens, as chamadas, que vão se tornar depois a constelação das Pleiades. Ele começa a perseguir as jovens, e as jovens suplicam aos deuses ajuda. Naquele momento, os deuses arrebatam as meninas, as levam para o céu e transformam elas em estrelas. Um tempo depois, o próprio Órion morre, picado por um escorpião. E compadecidos pela morte de Órion e sabendo como ele era um caçador corajoso, forte, vigoroso, ele também é transformado em constelação e ele vai ficar sempre próximo às Pleiades ainda, perseguindo elas no céu. E logo atrás dele vem o escorpião também, atrás do seu calcanhar, né?
em mitologias diferentes, a gente tem outras histórias, outras versões. Na mitologia da cultura norte-americana do povo, nativo norte-americano Hopi, a história das Pleiades diz respeito a um grupo de jovens que decidiu se afastar de sua aldeia, 7 jovens, para fazer um momento só delas. Elas vão dançar, vão se divertir, quando de repente elas são atacadas por um urso. E elas, para se salvar, sobem em uma rocha e suplicam aos deuses para que a salvem. E naquele mesmo momento os deuses as escutam e aquela rocha é erguida. E assim elas são encaminhadas para o céu. E a rocha está lá até hoje, que seria um monte do diabo, o pico do diabo. Quem é um pouquinho mais velho, meus alunos não devem conhecer, mas quem já assistiu o filme Contatos Imediatos de Terceiro Grau, é aquela formação rochosa que nós temos ali no Arizona, né? Então, a mitologia, ela vem explicando algumas relações que o homem tem dessa observação do céu. Quando a gente vê o céu, muitas vezes a gente segue essa orientação a partir dessas constelações, né? E o nosso padrão é mais as constelações baseadas em uma mitologia, em um conhecimento grego. Mas em outras culturas, essas constelações, muitas vezes elas são vistas de formas similares, outras vezes os arranjos das constelações mudam e as histórias em torno delas também. Os indígenas norte-americanos, da cultura tupi-guarani, eles observam não só as estrelas para formar constelações, mas também as manchas escuras que nós temos na Via Láctea. E aquelas manchas se tornam pontos de referência, né? A própria Via Láctea é chamada de o caminho da Anta. Aqui nós temos a constelação da Ema. Ela é formada em parte por áreas escuras da Via Láctea, e também por algumas estrelas que compõem, na nossa concepção, outra constelação. Aqui nós temos 2 estrelas que fazem parte da constelação de Centauro, né? Então, na história, a Ema, ela caminha, né, por esse caminho da Anta, e ela vai comendo algumas das estrelas. Existe uma história curiosa também, que é sobre a constelação do índio que não tem uma perna. Segundo a história, esse índio era casado, mas a esposa dele se interessa pelo cunhado, e para conseguir se livrar do marido e ficar com o cunhado, ela corta a perna dele. E os deuses, compadecidos pela situação, o transformam em uma constelação. Então, povos diferentes, concepções, formas de ver o céu diferente, e relação com uma produção cultural também diferente. Mas voltando para aquele homem nômade, né, esse homem da pré-história, ali do primeiro momento do Paleolítico, esse homem que é caçador, ele precisa observar as estrelas e identificar quando chegam essas mudanças da natureza para prever, por exemplo, os ciclos migratórios dos próprios animais que eles caçam, para saber qual é o momento que eles vão deixar um assentamento e ir para outro lugar, qual é o momento oportuno para estar em uma determinada região e assim ter caça em abundância. Então, durante o Paleolítico, né, esses homens, eles precisam dessa previsibilidade. E contar histórias a respeito dessas mudanças é importante. Assim como aquelas pinturas rupestres nas cavernas simbolizavam uma arte mágica, o que se pinta é o que vai acontecer, você reproduzir ritualmente as mudanças é você garantir que elas vão acontecer. O Mircea Eliade, ele fala que dentro de muitas culturas, da pré-história à antiguidade, a gente vê em diferentes regiões que a contação de histórias, a mitologia e a organização de um panteão estão atrelados a uma presença ritualística. Então, tudo isso faz parte. É importante você verificar que há uma construção de uma cosmogonia, mas essa cosmogonia, ela é refletida no mundo real. Então, a gente vê em diferentes culturas essa preocupação. Portanto, para caçar, esse homem precisa contar o tempo e controlar a passagem do tempo. Sobretudo para o homem. Porque a mulher, ela em sua natureza, ela já tem uma forma própria de contar o seu tempo. A mulher, ela menstrua todo mês, então ela tem como prever quando vai chegar aquele momento, ela tem como regular essa passagem do tempo, diferente do homem. Para muitos, essa capacidade da mulher de conseguir controlar o tempo permitiu que ela fosse a responsável pela revolução agrícola, porque ela consegue ver a transformação da germinação de uma planta a partir do controle que ela tem do seu próprio corpo, né? E aí essa mulher que
promove a revolução agrícola, vai permitir que a contagem do tempo também seja utilizada na agricultura. Prever quando serão as cheias do rio, prever quando é o momento correto para plantar, para colher, e assim garantir a sobrevivência. Portanto, conhecer o céu, conhecer suas mudanças, era fundamental para a sobrevivência desses povos. Aqui no Brasil, a gente tem alguns sítios arqueológicos bem interessantes. Eu não faço estudo aprofundado desses sítios, eu vou pontuar aqui alguns, só para a gente saber que eles existem, né, despertar o interesse, mas são sítios arqueológicos que foram constituídos por povos paleolíticos, muito antes das chegadas dos europeus, muito antes do estabelecimento das tribos indígenas que existiam aqui quando os portugueses chegaram. Esse primeiro marco que nós temos aqui é o megálito de Calçoene, lá no Amapá. O Amapá, ele fica bem em cima da linha imaginária do Equador. Então, quando nós estamos no equinócio, nós temos algumas observações lá que são bem interessantes. A gente consegue ver alguns alinhamentos ocorrendo no equinócio, né? E essa primeira pedra aqui, a gente pode dizer que não é um afloramento rochoso natural, primeiro porque sabe-se que essa pedra foi fincada no solo e tem alguns metros de pedra ainda para baixo, né? Ela tem uma base para estruturar ela nessa posição. Essa pedra, ela foi cortada artificialmente pelo ser humano, e ela também foi talhada. Aqui no centro foi criado um orifício, e durante o equinócio, tanto de primavera quanto de outono, o sol nasce e entra, né, os raios solares, eles passam bem por esse orifício, marcando assim, para esse homem do Paleolítico brasileiro, o início do equinócio. Essa segunda pedra aqui, e aí veja que essa laje aqui é fina como essa segunda laje. O objetivo dela já é marcar o solstício de verão, porque quando é no verão, o sol, ao nascer, ele emite sua luz bem aqui em cima dessa rocha. Então, a partir desses marcadores astronômicos, os homens que viviam nessa região lá na pré-história, eles conseguiam identificar a passagem do tempo e, assim, fazer um controle dessa mudança. Aqui nós temos um outro marcador astronômico, esse já é de Florianópolis. Florianópolis tem muito sítio arqueológico e muitos com marcadores astronômicos. Esse é o Morro da Galeta. Nós temos aqui esse conjunto de rochas que não são rochas naturais aqui desse local. Provavelmente alguma rocha já deveria existir aqui. O conjunto é composto por essas 3 rochas principais, sendo que essas duas, uma em cima da outra, a terceira ela está um pouquinho mais afastada, mais à frente. Mas elas foram colocadas de tal forma que sobrasse um pequeno orifício aqui, e quando o sol do solstício de verão nasce, né, voltado para o leste, ali, pegando o litoral de Florianópolis, o sol incide justamente nesse orifício. E aí, observando cotidianamente esse local, o homem pré-histórico lá em Florianópolis, ele também podia prever o início do verão aqui no Brasil. Aqui é outro sítio arqueológico também de Florianópolis, chamado Pedra do Frade. Aqui no horizonte nós temos o Oceano Pacífico, e o oceano é uma linha excelente para observação, porque você tem um horizonte limpo, então você consegue observar esses marcos e assim pontuar eles com as rochas para poder determinar e ficar algo duradouro, que sempre você vai poder ver. A maioria desses marcadores astronômicos, eles são constituídos por rochas por conta de sua durabilidade, né, e de sua resistência ao tempo. Aqui nós temos uma rocha que é natural desse local, em cima dela foi colocada uma pequena rocha para dar continuidade, ficar quase na mesma altura dessa terceira, que também foi colocada aqui no local. E aí o sol nasce bem entre essas duas rochas, também no verão. Essa terceira, que é também do Morro da Galeta, mas de uma outra área, nós temos aqui uma base rochosa, e em cima dessa base rochosa, essa grande rocha foi depositada. Ela tem marcas de entalhe, sobretudo nessa região aqui, que foi feita uma pequena concavidade para que, ao nascer do sol, os raios incidam bem aqui nessa região.
Então, o que, que a gente vê que é produto da ação humana? Nós temos, primeiro, rochas que não estariam ali naturalmente, e a gente vê entalhes nessas rochas. Além disso, próximos a esses locais, é comum ver restos de assentamento humano e de práticas rituais, sobretudo de fogueiras. E as fogueiras, elas permitem uma datação através do carbono 14. Às vezes, as festividades envolviam ingestão de algum alimento, e aí, quando se identifica sobras, também é possível fazer essa análise. Aqui, a gente já muda para Paraíba, é chamada de Pedra do Ingá, fica no interior da Paraíba, no sertão. É uma região em que corre um rio perene, um rio seco. Em determinado momento do ano, esse rio, ele para de correr, a região fica seca, mas em momentos de cheia, o rio, ele cobre a rocha toda. E o trabalho de entalhe é um entalhe em baixo relevo. Acredita-se, a teoria é que se usou uma rocha mais forte, né, que permitia no choque com a rocha aqui desse afloramento, esse afloramento é natural, então eles pegavam uma rocha mais dura e batiam sobre essa rocha aqui, e aí eles iam fazendo esses entalhes. Depois vinham com areia, né, uma areia que tem um poder abrasivo, eles iam meio que lixando essas superfícies para tornar esse relevo mais liso e dando a profundidade que eles queriam. Aqui nós temos representação de seres, né, como alguns animais, de um homem, temos muitas frutas, plantas como palmeiras, muita representação humana de conotação sexual, porque os órgãos sexuais, eles eram exaltados por esses povos, por esses paleoíndios, e o interessante é que assim, essa pedra ela sofreu muito com depredação, muito com a própria ação do rio, a poluição do rio vem prejudicando muito essa região, eles estão tentando fazer um trabalho de preservação do local. Nessa parte, a gente tem todos esses pictogramas, que a gente não tem como definir o significado deles, se perdeu o que eles significam, a gente consegue identificar algumas coisas, mas o que eles querem dizer a gente não consegue. A gente tem aqui uma linha de pontilhado, e a teoria que se tem sobre essa linha de pontilhado é que ou ela está dividindo duas áreas, a área que corresponde à Terra, aqui embaixo, e a área que corresponde ao céu aqui em cima. Porque aqui na área de cima, nós temos as gravuras de estrelas, de representação de cometa, algumas espirais, que são muito identificadas em diferentes culturas. Esse pontilhado aqui também, a segunda teoria é que ele serve como um calendário, né? Se eu não me engano, são 148 pontos, eu não estou lembrando agora aqui a contagem exata, mas se a gente for fazer um cálculo, né, e dividir por 3, a gente vai ter o número de 29,5, que corresponde a um mês lunar. Então, as evidências, né, há uma possibilidade muito grande de realmente ser um calendário, e que esse calendário era contado pelo mês lunar, que dividia o ano, então, em 3 partes, né, que aí a gente vai ter, nós vamos ter 345 dias, acho que é isso, né, uns 11 dias a menos do que o nosso calendário solar, né, e tem uma relação com o próprio ambiente, porque em determinada época do ano o rio sofre a cheia, então marcar o tempo realmente seria importante aqui para saber o momento da colheita, da semeadura, e também para que esses povos abandonassem essa região, porque essa área é toda alagada. E muitos povos paleoíndios que nós temos no Brasil, eles eram nômades. A gente tem registro, por exemplo, de que a população de Lagoa Santa, em Minas Gerais, migrava costumeiramente para a Serra da Capivara. Então, a gente tem, né, evidências de indivíduos que têm semelhanças com Lagoa Santa e que, portanto, podemos elaborar essa teoria de que há essas migrações, né? E não só Lagoa Santa, não só de Lagoa Santa para a Serra da Capivara, mas para outras regiões, né? Aqui na Bahia, nós temos a região da cidade central, que sofreu há alguns anos uma queimada, né? Começou com uma queimada localizada, mas o incêndio se alastrou e pegou uma grande região. E pós o incêndio, com a devastação que se teve ali, a retirada da cobertura vegetal permitiu a identificação de vários sítios arqueológicos. E há uma suposição de que a população de Lagoa Santa também teria vindo aqui para a Bahia, né? E aí vamos lembrar que na época dos índios que viviam aqui,
A gente tem grupos indígenas, como os Pataxós, que eram povos que migravam, que viviam aqui no sudoeste e sul da Bahia por um tempo, e depois iam para Rio de Janeiro e Minas Gerais, principalmente. Então, era comum, né, essa prática desses povos. Aqui é um detalhe daqueles entalhes ali na pedra, para a gente poder identificar melhor, né, a linha de pontos, alguns tipos de vegetação, alguns entalhes que não se consegue definir o que é realmente, uma suposição de que talvez alguns animais estariam aqui, sementes, frutos, é o que se evidencia dentro nesse afloramento, né? E aí vamos para um dos mais conhecidos, que é Stonehenge, que é conhecido popularmente, é conhecido na escola por se tratar de um monumento paleolítico importante e extremamente curioso, né, porque é uma estrutura gigantesca e por muito tempo não sabia para que servia. As primeiras suposições é que era uma região para rituais de origem celta, para práticas do druidismo. Depois se viu que, antes mesmo dos celtas habitarem o sul da Inglaterra, outros povos já viviam aqui, já usavam esse local, e que provavelmente esses outros povos que se espalhavam pela Inglaterra, que vinham desde lá da Escócia, que usavam a pedra como matéria-prima, eles foram os primeiros a utilizar e até construíram Stonehenge. Hoje é essa a aparência que nós temos de Stonehenge. Muitas pedras não estão mais no local, a gente vê muitas pedras derrubadas, mas em arqueologia e em história, até um desastre, ele tem seu fator positivo, porque a partir do desastre, ou então de um erro que foi cometido lá no passado e desistiu de um trabalho, alguma coisa assim, a gente pode entender alguns processos. Aqui no caso de Stonehenge, essa pedra aqui em específico, que ainda está em pé, ela indica por esse pináculozinho aqui em cima, qual era a técnica de construção de Stonehenge. Já já eu vou falar sobre isso. Bom, Stonehenge é muito conhecida por seu alinhamento solar. Esse ano, inclusive, por conta da pandemia, foi transmitido ao vivo no YouTube, em alguns canais, o nascer do sol. Não foi muito bom, porque o clima inglês é imprevisível, então foi um dia muito nublado, mas a gente consegue ver, tem vários vídeos mostrando como ocorre, né, esse alinhamento. Mas o sol, quando ele nasce, ele entra, ele vem por uma passagem, eu vou mostrar o caminho, e ele chega até o altar principal, aqui dentro desse círculo, que é o chamado círculo de pedra principal, que é esse que ainda tem alguns restos, né, alguns vestígios. Originalmente, o círculo menor seria dessa forma. Nós temos várias rochas na posição horizontal, as maiores, e as menores estão, na vertical as maiores, e as menores na horizontal, formando essa cobertura aqui e esse cercamento. Do lado de dentro, né, nessa formação de ferradura, nós temos esses 5 menis, como é chamada essa constituição rochosa, que também tem o mesmo princípio, né, pedras na horizontal e uma laje sobre elas na horizontal. Aqui no meio existe uma pedra que está deitada, que é chamada de altar principal. Em volta de toda essa construção, nós temos vários pináculos, muitos deles não existem mais, e na parte de dentro, outros pináculos também, fazendo sentido aqui, um movimento de ferradura. Só que Stonehenge não é apenas essa construção, que a gente costuma ver essa imagem e falar, Stonehenge é só isso. Não, Stonehenge é maior. Então, aqui a gente tem o círculo menor. Em volta desse círculo menor, onde está o altar aqui dentro, existia uma série de pináculos que eram de madeira, apesar de Stonehenge ter feito a mudança, né, originalmente descobriu que Stonehenge tinha sido feito o primeiro de madeira, depois foi mudado para uma construção de rocha, provavelmente porque a rocha ela é mais duradoura, ela é mais firme, e seria uma construção que duraria anos e seria utilizada por muitos povos. Mas em algumas áreas ainda se utilizava pináculos de madeira, que com o passar do ano se perdeu. Porém, as posições onde esses pináculos estavam foi descoberto pelos arqueólogos em escavações. Né? A princípio, eles pensavam que fossem túmulos funerários, depois eles viram algumas evidências de marcas no próprio solo que indicavam madeira, e aí eles levantaram a suposição de que era madeira aqui em volta. E em volta de toda essa estrutura, a gente tem 4 pináculos aqui, nessas extremidades, e uma vala circular grande que circula todo o complexo de Stonehenge.
Do lado de fora, né, na entrada dessa vala, mais 2 grandes rochas, e em frente a essas rochas, mais 3 rochas e uma construção de uma estrada que acredita-se que era a peregrinação que fazia. Então, o grupo que participava do ritual, ele vinha nesse sentido, entrava no complexo de Stonehenge, e aqui dentro do círculo menor, os rituais ocorriam. Mas a construção de Stonehenge não começa de forma, né, já definitiva, com toda essa estrutura. Descobriu-se que, a princípio, a vala maior externa foi a primeira estrutura a ser construída. Depois, os 4 pináculos laterais e os pináculos aqui em volta, que completam um total de 360 postes de madeira. Ou seja, a gente já tem um indicativo de contagem do tempo, de um calendário. Depois, foi construída aquela estrutura de pináculos de rocha, primeiro madeira, depois rocha, formando a ferradura, e depois foi acrescentado o famoso círculo menor, que a gente conhece, né, como Stonehenge. Então, a planta de Stonehenge, a área central, seria essa estrutura. A gente tem 360 postes, 365 postes aqui, essa estrutura também conta com o mesmo número, e aqui a gente tem porções menores, que acredita-se que talvez estivesse relacionada à contagem de meses. Esses pináculos que ficam aqui do lado de fora, nessas 4 extremidades, percebeu-se que havia um alinhamento deles com a Lua em diferentes fases. Aí há toda uma controvérsia, porque o alinhamento solar é evidente, isso nunca se contestou. O Stonehenge ser um calendário em que se contavam os dias, segundo o calendário solar, também não se contesta, mas os alinhamentos lunares já são um pouquinho mais discutidos. O que acontece em Stonehenge a cada solstício, né? O sol, ao nascer, ele segue aquela pista que é construída do lado de fora, por onde vem a procissão. Ele vai passar pelos pináculos que estavam aqui no meio e pelos 2 pináculos, pelos 2 agrupamentos de rochas que ficam logo na entrada, passa bem no meio. Segue em direção ao círculo principal, entra por uma pequena passagem que ainda lhe resta ali, até chegar ao altar principal. E aqui é que eram realizados todos os rituais que envolviam bebidas alucinógenas, e há uma teoria que também diz que Stonehenge tinha um sistema acústico excelente, e esse sistema acústico, né, quando se tocavam tambores, e foi feito até um teste com o que sobrou ali de Stonehenge, percebeu que a acústica de Stonehenge permitia que as ondas sonoras batessem, né, nas rochas, e emitissem uma frequência, né, uma baixa frequência, semelhante a que o cérebro humano alcança quando está em meditação. Então, isso comprova o caráter ritualístico de Stonehenge. Então, aqui a gente tem uma demonstração de como é o nascer do sol e a luz vindo até o altar principal. E o interessante é que essa passagem, ela acaba ficando extremamente pequena por todas as rochas que tem aqui, né? E ela chega a ter uma espessura de uns 15, 20 centímetros, com um pequeno erro de 5 graus. E esse pequeno erro de 5 graus permite que o alinhamento aconteça até hoje, né? Mais de 5.000 anos depois que a estrutura foi construída. Aqui é o efeito, né, do nascer do sol. Hoje, o nascer do sol, ele não vem mais entre os 2 grandes postes, né, que ficavam na entrada, as 2 rochas, porque uma das rochas já não existe mais, não tem mais os únicos vestígios que temos dela é no solo, e hoje o sol nasce em cima dessa rocha. Isso acontece por conta do movimento de precessão do sol, né, em que esse movimento de precessão faz com que esses marcadores, eles acabem perdendo um pouco do seu alinhamento. E aquele erro de 5 graus que eu falei antes, ele foi fundamental para que o alinhamento e o efeito de luz aqui dentro do Stonehenge permanecesse. Aqui, a Stonehenge também sobre a luz do luar, né, de novo, aquele ponto que eu mostrei para vocês antes, né, que eu falei assim, que quando é um desastre, é bom para as pesquisas, para a arqueologia e para a história. Quando a laje de pedra que ficava aqui em cima caiu, né, revelou essa estrutura.
A gente sabe hoje que Stonehenge foi construída inicialmente em madeira, porque a técnica que se usa para a construção em rocha é a mesma utilizada na carpintaria, o encaixe macho e fêmea, em que em uma das rochas, as rochas verticais, eu tenho esse pináculozinho, e as rochas horizontais têm um orifício onde esse pináculo se encaixa, né? Permitindo uma acomodação perfeita da rocha para que ela fique aí por milhares de anos, que é um encaixe próprio da carpintaria. Para os mais novos que estão aí, é como se fosse aquele brinquedinho de Lego, que de um lado você tem aqueles vários pininhos, do outro lado você tem os buraquinhos para poder encaixar, e aí você tem uma estrutura mais firme, né? Além disso, as próprias rochas, elas foram modificadas, elas foram trabalhadas pelo ser humano, elas receberam elas foram aplainadas, e uma das extremidades delas, nem todas a gente consegue ver mais pela ação do tempo, pelo desgaste, mas observa-se que algumas, ela tem um formato parecido com o de um casco de um barco, né, um pouquinho levantado em uma parte, porque essas pedras, elas foram arrastadas por quilômetros de distância. Então, se você faz uma estrutura parecida com um barco, em que a frente é um pouquinho mais para cima, você permite que escorregue melhor. E foi feito todo um sistema de alavanca para levantar essas rochas, depositá-las em grandes buracos que eram construídos aqui, depois colocava terra para estabelecer, e depois essas rochas maiores eram colocadas. Acredita-se que fazia montes de terra para poder puxar essas rochas aqui para cima e aí assentar elas dentro do encaixe. Aqui é uma simulação que foi feita pelo laboratório IDEA dos Estados Unidos, que mostra um pouquinho de como é esse alinhamento de Stonehenge. Eles criaram por computador essa simulação através de medidas precisas dos arqueólogos, onde estariam posicionadas cada uma das rochas, e eles verificaram os alinhamentos solares, utilizando dados da astronomia, né, de como estaria o Sol em determinado momento do ano, lá no período do Paleolítico, para comprovar que lá naquela época o alinhamento surgia perfeitamente, passando por aquelas duas rochas, né, da entrada, indo até o círculo principal e chegando no altar. Esse material produzido pelo laboratório IDEA foi muito importante para as investigações. Aqui é como funciona o programa, eles conseguem mudar a hora e eles mudam também a data. Então, eles alimentam esse programa com os dados astronômicos e aí eles podem voltar milhares de anos atrás e ver como o Sol se comportava aqui dentro dessa estrutura. Deixa eu só voltar aqui, desculpa. Aqui foi uma outra reprodução, numa escala menor, feita dentro de uma área de controle acústico, né? A gente vê toda a estrutura aqui própria de uma acústica, em que foi feito o estudo da estrutura de Stonehenge quando se emite algum som aqui. E vários captores de áudio foram colocados aqui em volta, para justamente verificar aquela teoria que, a princípio, ela tinha sido colocada em prática lá mesmo no sítio arqueológico. E aí, quando eles observaram as frequências das ondas, eles quiseram fazer em um ambiente controlado, dentro desse laboratório, para verificar se procede. Então, nós temos um grande calendário astronômico, nós temos um marcador, né, de alinhamentos solares e provavelmente lunares, apesar de ser muito discutido, e um centro de rituais, porque, afinal de contas, toda essa estrutura, ela traz aqui para o plano real a organização cósmica que eles viam na abóbada celeste. Então, era um momento de ritualização, de agradecimentos e de comemoração, sobretudo porque quando a gente observa alguns povos nativo-americanos, né, os antropólogos, eles costumam fazer comparações, né, para entender um pouquinho como o povo antigo, né, a população pré-histórica poderia se organizar e viver. Faz-se muitas comparações com povos que viviam nas mesmas condições, mas que a gente tem alguns registros. Então, observa-se que, no momento de abundância, quando a colheita foi muito farta, ou a caça foi generosa, comemorar e agradecer aos deuses em um ambiente que reproduz o cosmos era muito importante, com toda a comunidade reunida.
E aí a grande questão é que uma estrutura desse tamanho, com rochas que pesam até 10 toneladas, que vieram de quilômetros de distância de onde elas estão hoje, demanda muito esforço, muito tempo e muita organização. Então, para que ela tenha sido construída, a importância dela para a sobrevivência da comunidade é fato. Ninguém demandaria tanto tempo, tanto esforço, equipamentos engenhosos para transportar, e não é só o esforço do transporte, você tem que também organizar toda uma infraestrutura para que ele aconteça. Você precisa de pessoas, você precisa de alimentos, de água para fornecer essas pessoas, você precisa de algum tipo de assistência médica para o caso de acidentes. Então, toda essa estrutura que é montada para se construir um tipo de estrutura como essa, demonstra a importância dela para essa civilização. E essa importância não é só econômica, é uma importância econômica, social, mas também cultural. Afinal de contas, é a reprodução do cosmos aqui na Terra. Então, eles, nesse momento que eles estão aí, é como se eles se aproximassem mais do divino. Outras estruturas que, essa imagem aqui mostra um pouquinho, né, da construção, né, de Stonehenge, como seriam as pedras. As rochas, uma das teorias é que elas eram levadas através de um sistema de rodízios, de toras de madeira, colocava ela em cima dessa tora e aí ia empurrando, porque a tora rolava e produzia, então, um efeito mais fácil de se carregar. E aí, conforme ia passando, colocava-se mais toras na frente para ela ir deslizando. Quando chegou no local do assentamento, ela era, então, posicionada de forma inclinada, depois puxada, e rochas, pedra era depositada aqui para assentar ela no local, né? Então, todo esse trabalho exige uma participação muito grande de pessoas, de inteligências, uma mobilização grande. Aqui é o exemplo do encaixe macho e fêmea, né? O pináculo e o orifício onde a laje horizontal se encaixa, e as lajes horizontais, elas se encaixam também uma a outra por esse entalhe aqui na pedra. Sempre utilizando aquele princípio de que você pega uma rocha mais dura e bate na outra rocha para produzir um desgaste natural, e aí depois com areia, que é mais abrasiva, você consegue meio que ir lixando aquela superfície até ter o formato que é desejado, né? Quando a gente sai da pré-história e entramos no período em que as civilizações estão surgindo, o surgimento do Estado, ele é explicado por algumas hipóteses. A primeira hipótese é pela organização de obras hidráulicas voltadas à produção agrícola. Era necessário construção de canais de irrigação, de diques, represas, para essa produção agrícola, já que nós temos um grande volume de pessoas vivendo numa região próxima aos rios. E para organizar todo esse trabalho, surge um controle político. E esse controle político, ele vem associado a uma apropriação da terra. Aí a gente vê surgir grandes estados antigos, como o Egito, em que o rei, o faraó, ele também é uma divindade, né? O faraó, ele é o dono de todas as terras do Egito, de todo o Egito. Uma outra explicação para o surgimento do Estado é o crescimento do poder religioso, né? Essa primeira teoria aqui em cima é uma teoria marxista, essa segunda teoria ela é mais antropológica, a gente tem Pierre Clastres que traz essa explicação, e segundo Pierre Clastres, o crescimento do poder religioso se dá a partir do poder, do crescimento da própria tribo, da própria comunidade e da importância dos rituais. E durante esses rituais, quem controlava o excedente da produção era o líder religioso. Ele controlava esse excedente para que, no momento das comemorações, ele fosse bem utilizado e repartido por todos. Então, ele já acaba se apropriando do excedente aqui por fins religiosos. E aí, se a gente for observar que em todas essas civilizações antigas, o rei, ele estava atrelado a um poder divino, no caso do Egito, o faraó, ele é a própria divindade, o próprio Deus encarnado. Na Mesopotâmia, o rei, ele era representante de Deus na terra. Entre os maias, era uma divindade que se renascia a cada geração. Então, se a gente tem essa ligação do governo com a religião, essa teoria, ela também tem grande força.
O importante da gente entender é que nós temos um grande número de pessoas que estão vivendo sob o controle de um governo centralizado. Nessa época, não havia uma divisão entre política, economia e religião, era tudo uma coisa só. Né, a gente não fazia essa repartição como se faz hoje. Mobilizar as pessoas para o trabalho era para o bem das próprias pessoas. Os governantes, apesar de estar numa posição social privilegiada, a vida também não era assim tão fácil. Se as pessoas, por um lado, tinham que se submeter às ordens desse Estado e muitas vezes fornecer sua mão de obra para essas grandes construções, como os canais de irrigação, por outro lado, esses governantes, eles tinham suas obrigações no que dizia respeito à perpetuação da cosmovisão, da manutenção da ordem criada pelos deuses. E a gente vê isso no Egito Antigo. Vou trazer esse exemplo. E aí, quando eu estiver falando de Egito, eu vou trazer alguns pontos para a gente também ver a civilização asteca, maia e inca, porque tem pontos de similaridades. Segundo a cosmogonia egípcia, no início, o nosso mundo era coberto de água. E aí os deuses, para criar, né, para iniciar toda a criação, eles fazem surgir no meio desse oceano único uma ilha, e essa ilha era uma ilha de uma única montanha, por onde o sol pôde nascer e percorrer o caminho do Egito, por onde o rio Nilo pôde também brotar e assim levar toda a vida ao Egito. Então essa é a primeira concepção de criação dentro da mitologia egípcia. Uma outra ideia do cosmos egípcio é que a abóbada celeste era representada pela deusa Nut. E o sol, ele percorria o ventre de Nut durante o dia, e à noite ele ia para o submundo, onde ele tinha que lutar contra uma divindade destruidora, a Apófis, e a vitória do sol era essencial para que houvesse a continuidade da vida, do Egito, da humanidade. E vamos lembrar que essa divindade principal, que é o Sol, em que em alguns momentos vai ser conhecido como Ra, em uma outra fase Amon, depois a gente tem a junção Amon-Ra, essa divindade solar, ela encarna na Terra como o faraó. Isso porque o primeiro faraó, segundo a mitologia, era filho do próprio Sol, de Ra, o deus Osíris. E Osíris, ao morrer, ele morre esquartejado por seu irmão, ele é mumificado para haver a preservação de seu corpo para a vida eterna, porque era necessário preservar o corpo, preservar a materialidade real, para que a cosmogonia ocorresse. Né? Então, você tem a reprodução do imaginário religioso aqui na Terra, nas construções, nas pinturas, em toda a ideia religiosa que se cria, mas a vida real, o que ocorre aqui, também significa a continuidade dessa cosmogonia, dessa religião. Então, esse faraó, ao morrer, ele tinha o seu coração pesado, né, de um lado era colocado o coração dele, do outro lado era colocada a pena da verdade, e se o seu coração se mostrasse digno, não tivesse pesado demais, porque peso demais significava culpa, ele poderia, então, reencarnar. Né? Ele poderia, primeiro, voltar para o seu corpo, que ele tinha que ser preservado por isso, e na jornada rumo à pós-morte, lutar contra aquela divindade destruidora, Apófis, e depois ele reencarnava como seu próprio filho. As pirâmides, elas foram grandes construções que eram túmulos funerários. E aqui a gente já vê alinhamento astronômico. Olhando as 3 pirâmides do Planalto de Gizé, a gente vê um alinhamento entre elas, só que a terceira pirâmide, ela está levemente desalinhada em relação às demais. Veja que o próprio ângulo que nós temos aqui da pirâmide permite identificar que essas duas estão plenamente alinhadas, mas quando a gente desce, a gente pega a pontinha da terceira pirâmide. Isso foi proposital. A pirâmide, ela tem 2 tipos de alinhamento. Um primeiro alinhamento que é geográfico. Os lados das pirâmides estão voltados para os pontos cardeais. Para alguns, é porque era necessário que a pirâmide estivesse alinhada com o Sol. Uma face dela recebesse o Sol nascente e a outra face o Sol poente. E o Sol poente era importante porque o local onde o Sol se põe é o local da morte. Tanto que as pirâmides, elas estão do lado ocidental do rio Nilo,
que representava esse mundo dos mortos. Para alguns, esse alinhamento solar era importante, para muitos egiptólogos ele não era essencial, o importante era o alinhamento geográfico. Mas há um outro alinhamento. Eu acho que eu tirei a imagem, desculpa, sem querer. O outro alinhamento que nós temos é com o cinturão da constelação de Órion, aquele conjunto de estrelas que muitos devem conhecer como as Três Marias. É um conjunto de 3 estrelas, em que 2 estão alinhadas e uma terceira ela está levemente desalinhada em comparação às outras 2. E na mitologia egípcia, o cinturão de Órion estava presente e era identificado como Osíris, o primeiro faraó. Então, as construções funerárias estarem alinhadas ao cinturão de Órion, quando o cinturão de Órion está na posição mais alta no céu, é um indicativo muito importante de alinhamento astronômico também. As pirâmides, elas é um tipo de construção, né, que em determinado momento ela parou de ser construída, mas o surgimento dela também foi processual. No início, o faraó ele era enterrado numa construção retangular, chamada de mastaba, que funcionava como um local em que os parentes podiam fazer orações e depositar oferendas ao morto, e dentro da mastaba, escavado no leito da rocha, geralmente, ou então no próprio deserto, havia uma câmara inferior onde era depositado os restos mortais, né, a múmia. A partir de um determinado momento, a mastaba, ela começa a crescer, e em cima da mastaba se adiciona uma segunda mastaba. Aqui a gente tem a representação do que é a pirâmide de degraus, que é a primeira pirâmide egípcia que nós temos. E observando a própria estrutura dela hoje, dá para perceber a mastaba original, e em cima dela os degraus que foram sendo depositados. E aí depois cresceu mais um pouquinho, porque eles estavam fazendo testes para entender até onde eles podiam ir. E esses testes levaram um bom tempo, foram evoluindo, até chegar à pirâmide perfeita, a grande pirâmide de Gizé, foram vários testes. A gente tem um erro com a pirâmide torta, tem uma pirâmide que desabou, eles começaram a construção, toda aquela estrutura pesou muito e caiu. A gente tem a pirâmide vermelha, que conseguiu ser um sucesso, mas ainda não era o tipo de pirâmide ideal, até a chegada da pirâmide de Gizé. Mas depois, a gente vê que as pirâmides elas vão reduzindo de tamanho, porque os custos da produção de uma pirâmide eram imensos, né? Tudo que era necessário mobilizar para a construção dela gerava custos enormes para o império. Além disso, as pirâmides elas começaram a ser saqueadas, os tesouros serem roubados e principalmente as múmias serem levadas. Daí a gente vê a criação dos hipogeus, em que os egípcios eles vão escavar leitos de rocha e nesse leito de rocha eles criam, né, as áreas onde são depositados os tesouros e o local onde a múmia é depositada. O mais famoso deles é o local onde foi sepultado o faraó Tutankhamon, que foi encontrado intacto no início do século XIX. Aqui a gente tem um esquema de como é a grande pirâmide de Gizé. A gente tem essa estrutura piramidal que a gente vê em diferentes culturas, mas a presença de pirâmides em diferentes culturas tem uma explicação lógica da engenharia. O triângulo, né, a minha colega professora Araceli de Ciências, em um determinado momento, a gente discutindo sobre estruturas mais rígidas, ela comentou que o triângulo é a forma geométrica mais bem estruturada para uma construção. E a gente observa isso nas pirâmides, e aí a gente entende por que em diferentes locais do mundo nós temos pirâmides. Porque você tem uma base mais larga, que vai aguentar um grande peso, e você vai afunilando e, portanto, dando estabilidade a toda a estrutura. Aqui dentro, né, a gente tem essa câmara principal, que é onde foi depositada a múmia do faraó Khufu, e essa área tem uma abóbada. E essa abóbada, ela também é construída no princípio da pirâmide, né, em que você vai colocando um bloco de rocha, o bloco de rocha acima, ele vai ser levemente colocado para dentro, formando pequenos degraus invertidos, até chegar lá em cima. Então, você tem uma abóbada triangular, que é o formato perfeito. Aqui, nós temos alguns canais que, logo quando começaram as primeiras investigações arqueológicas, se dizia que era pontos de, por um jogo de espelho, os construtores das pirâmides poderiam iluminar o seu interior e assim trabalhar. Depois percebeu que o ângulo desses canais
eram muito ruins para a penetração da luz solar e o efeito desses jogos de luz. E aí veio a suposição de que seriam canais de ventilação. Para alguns arqueoastrônomos, esses canais, eles são, na verdade, pontos de alinhamentos. De um lado, nós temos um alinhamento com o cinturão de Órion. Hoje, esse alinhamento não está tão preciso por conta da precessão. E do outro lado, esse alinhamento, na época em que a pirâmide foi construída, estaria apontando para a constelação de Draco, que para os egípcios antigos era a constelação de Apófis. Então, se você pensa que essa estrutura era o local em que a múmia era depositada, que essa múmia ela vai retomar a vida após o julgamento, passar por uma série de provas, e que ela vai se transmutar na primeira divindade, no primeiro faraó, que era Osíris, e lutar contra seu grande inimigo, seu grande rival, Apófis, né? E Osíris, em determinada interpretação, é Ra, a gente vê sentido nesse alinhamento. Mas para os egiptólogos há toda uma polêmica, não é muito aceita essa questão dos alinhamentos das pirâmides, né? Apenas o alinhamento geográfico. Bom, aqui a gente tem uma cena que mostra novamente o julgamento, né? Todo faraó, quando morria, esse aqui é um trecho do Livro dos Mortos, o faraó ao morrer, ele tinha, né, como eu falei, o seu coração pesado. Se ele fosse considerado justo, ele era levado até Osíris e havia um tribunal de deuses que estavam ali observando, para que finalmente ele pudesse cumprir o seu destino de estabelecer a ordem no mundo egípcio. Aqui é uma pequena explicação, um videozinho que fala um pouquinho sobre o que é a precessão. A Terra ela tem um movimento de rotação, que a gente conhece, em torno do seu eixo, de translação em volta do Sol, mas também tem um terceiro movimento, existem outros, né, mas eu vou falar desse terceiro, que é o movimento de precessão. Conforme a Terra gira em seu eixo, o eixo da Terra ela também sofre esse giro, que é um giro extremamente lento, que leva milhares de anos para ocorrer. Então, veja que aqui eu tenho o eixo da Terra, e esse eixo, tá travando aqui um pouquinho, desculpa, e esse eixo, ele vai fazer esse círculo completo aqui, e isso leva à seguinte compreensão, né? Eu falei que hoje, quando a pirâmide foi construída, ela apontava para a constelação... aqui, deixa eu mostrar aqui. Então, veja que nesse momento, ela está apontando para a estrela polar, e aí ela começa a se deslocar. Então, o norte do planeta, o referencial astronômico do norte muda. Então, esse referencial astronômico do norte vai sofrer mudanças. E se eu tenho uma construção que foi feita há 3.000 anos atrás, que apontava para a constelação de Draco, depois desses 5.000 anos, e com esse deslocamento do movimento de precessão, esse alinhamento não está mais aqui para a constelação de Draco. A orientação dela está voltada para a Ursa Maior, para a estrela do norte, que é o marco astronômico que nós temos no hemisfério norte. Então, essa mudança se deve à precessão e não por erro de alinhamento astronômico. Pensando naquela ideia de alinhamento das construções lá no Egito, a gente também tem um exemplo entre os astecas, aqui na América Central, no México, na cidade de Teotihuacan. Teotihuacan é uma cidade que foi construída segundo as orientações do que era a cidade dos deuses. Então, de novo, a gente tem aqui na Terra uma reprodução do que existia lá no céu, nessa cosmogonia. Nós temos aqui nessa região mais abaixo a chamada cidadela. Dentro dessa cidadela há o templo de Quetzalcoatl, que é uma divindade da criação muito importante para os astecas. Aqui o templo do Sol, que é a pirâmide maior, e levemente desalinhada, nós temos essa pirâmide menor, que é a pirâmide da Lua. Então, de novo, nós temos aqui um alinhamento perfeito e um pequeno desnível para a terceira. Essa construção aqui, ela também tem um alinhamento com o cinturão de Órion.
Aqui a representação dela, a cidadela, com o templo de Kukulcán, pirâmide do Sol e a pirâmide da Lua. Então, esse alinhamento em Teotihuacan reproduz o cinturão de Órion quando o Órion está no seu ponto mais alto no céu. Outro alinhamento importante que nós temos, e é ligado ao Sol, é a pirâmide de Kukulcán, que é chamado de El Castillo, fica no sítio arqueológico de Chichén Itzá. E aqui já é um exemplo maia. A pirâmide de Chichén Itzá, ela não segue aquele padrão dos egípcios de orientação geográfica. Ela está 27 graus fora dessa posição geográfica. Mas esses 27 graus desalinhados não foi um erro, foi proposital e calculado para que ocorresse a cada equinócio, a cada 6 meses, o efeito que tem um significado religioso, que é a descida de Kukulcán do seu templo para chegar até a Terra. Ela desce do céu para a Terra usando o templo como esse caminho de comunicação entre céu e Terra. Aqui a gente vai ver o videozinho que mostra um pouquinho, né? Então, olha, ela está desalinhada, ela não está no alinhamento norte-sul-leste-oeste. Essa norma, não se produziria o fenômeno da iluminação da serpiente emplumada. A pirâmide está girada a 17 grados. En el momento exacto del solsticio, la sombra de los escalones produce la aparición. Durante 1000 años, este monumento ha escenificado los ciclos temporales asociados a la divinidad. Então, aqui nesse templo, a gente tem essa grande escadaria, que na ponta, nós vemos aqui a cabeça da serpente, Kukulcán é a serpente emplumada, e quando o Sol, ele nasce durante o equinócio, a ponta da pirâmide, a quina da pirâmide produz uma sombra aqui, que vai aparecendo aos poucos de cima para baixo, né? Então, a gente tem uma sombra escalonada aqui, que lembra a serpente descendo até o chão. Então, é um momento que a divindade da criação principal dos maias desce à terra, que é um momento muito importante. O alinhamento em Chichén Itzá é importante, mas nós temos um outro indício de que o próprio El Castillo funciona como um calendário. As 4 faces somadas, né, o degrau de cada uma delas, dá 364 degraus, né, cada degrau aqui dessas estruturas. São 4 escadas, uma de cada lado. Então, somadas, nós temos 364 degraus, e o platô superior é considerado o último degrau, completando, assim, 365 graus. Para a gente ter mais uma evidência, toda a pirâmide maia tem um templo aqui em cima, e esse templo tem a função de observação do celeste, principalmente observação solar, com alguns pontos de alinhamento aqui dentro. Outra civilização importante é a civilização Inca. O cosmos como reflexo aqui no mundo é extremamente evidente entre os Incas. Aqui nós temos a famosa cidade de Machu Picchu, o último sítio arqueológico Inca descoberto no século XX. Essa construção foi feita no alto de uma montanha, propositalmente. Eles escolheram esse local, acredita-se que por conta dessa formação rochosa aqui. Quando o Sol nasce no solstício, ele passa por essa rocha. Quando o Sol está no equinócio, ele se aproxima desse outro afloramento. E ainda lá embaixo tem o rio Urubamba, e o rio Urubamba representava para os Incas a Via Láctea. Então, a gente tem uma construção que foi planejada e que ela foi pensada como uma reprodução do cosmos Inca. E viver junto desse cosmos era extremamente importante, e estar sempre em contato com os astros era essencial para o povo Inca, sobretudo o Sol, né? O Império Inca é um império com uma religião baseada no culto ao Sol, que é a sua divindade principal, o Inti. Essa pedra aqui, ela foi entalhada da rocha original que tem nessa montanha, e ela se chama Intihuatana, que traduzindo seria pedra de amarrar o Sol. Como assim, né? Se realizava um ritual aqui,
e simbolicamente ela servia como um ponto para manter o Sol sempre próximo, porque conforme as estações do ano passavam e se tornava inverno, o Sol ia fazendo o seu deslocamento do horizonte, indo cada vez mais para longe, e a temperatura ia caindo, e a natureza ia mudando, então era necessário trazer o Sol de volta para essa posição. E aí eles criam o ritual da Intihuatana para amarrar o Sol, porque por mais que ele se distancie, chega um momento que ele não consegue ir mais longe, e aí ele retorna. Então, mantém o Sol sempre próximo. Os incas também desenvolveram esse instrumento, que é chamado de Intisayhuana. O sítio arqueológico dele fica perto da cidade de Cusco, que era a capital do Império Inca. Eram colocados essas traves de madeira, de um lado e do outro. Cada trave dessa representava um mês do ano. Como era uma civilização solar, o calendário deles era um calendário solar. E essa peça aqui maior, ficava no centro de toda essa estrutura. Aqui havia essa parte aqui, né, que servia para segurar com as mãos, e assim você poderia mexer essa estrutura, que era vazada, e havia um orifício onde você poderia alinhar a cada um desses postes de madeira aqui. E assim você conseguia determinar época do ano, a depender do alinhamento com alguns astros, com o próprio Sol. Determinava-se também, acredita-se que fazia previsão de alguns eventos, e que os incas eram capazes até de prever eventos astronômicos, né? Tudo calculado a partir dessa peça da Intisayhuana. E a Intisayhuana ajudou na própria organização do Império Inca. Cusco é a capital, é conhecido como o umbigo do mundo, e a partir de Cusco e da própria Intisayhuana era determinada a localização dos 4 suyos, os 4 territórios do Império Inca. E aqui a gente tem como era feita a marcação, que não era uma marcação geográfica, mas sim alinhada com alguns astros. Aqui nós temos uma placa de ouro, em que a gente vê novamente aquela estrutura da organização do Império Inca, e essa representação de cruzeiro, que aparece em diversos locais ao longo do território Inca, incrustado em muitas rochas, como gravuras, em baixo relevo também, que a gente também vê no Brasil, porque é associado também ao Cruzeiro do Sul, que é a constelação principal, assim, é mais fácil de se identificar aqui no Hemisfério Sul, né? Então, a gente vê em diferentes locais essa simbologia do Cruzeiro do Sul e do Sol, que é a divindade principal entre os Incas. Thelma, fala para mim, por favor, só como é que está a questão do horário. Agora você está com aproximadamente 1 hora falando. Tá, vou só mostrar um outro caso aqui, esse é mais rapidinho, e aí eu já faço a conclusão, tá? Aqui a questão da residência Inca e Maia. Aqui nós temos uma casa Inca, a de cá é Maia. A casa Inca era uma casa circular, com esse telhado feito de paliçada, nesse formato cônico. Ele era amarrado a pequenas estruturas de pedra que eram colocadas aqui, e a Maia, ela é um formato ovalado, em que o telhado tem 2 quedas d'água, né? Cai para esse lado e para o lado de trás. Mas aqui dentro nós temos estruturas de madeira apoiadas em 4 postes de madeira, os 4 eixos centrais da construção, os pilares da construção das divindades maias. Então, as residências, elas são também a reprodução desse cosmos, né? O círculo é uma figura limpa, uma figura que não tem cantos, uma figura que por onde você meça da lateral, você vai sempre encontrar o centro, retomando a importância do centro para os maias. Então, cada maia que vivia dentro desse império, ele vivia dentro do seu próprio centro cosmogônico, porque ele construía isso dentro do seu lar. E os maias também faziam isso, porque eles constroem ali os 4 pilares da criação, e esses 4 pilares se entrecruzando também formam um centro. E no caso da construção maia é interessante, porque como esse telhado é muito baixo, para entrar na casa maia, o indivíduo precisa se curvar, como se estivesse fazendo uma referência a esse cosmos particular em que cada um desses indivíduos viviam. Bom, eu vou parar por aqui. Existem alguns outros exemplos, mas como eu falei, eu tive que ir fazendo cortes
para conseguir chegar ao tempo. Minha grande preocupação aqui também era chegar a esse tempo. Mas nós temos essas construções com esses alinhamentos em diferentes culturas. Se a gente for para a Ásia, nós temos Angkor Wat, onde hoje é o Camboja, nós temos alinhamentos na China, alinhamentos na Mesopotâmia, na Ásia Menor também. Então, era uma importância para o homem registrar a passagem do tempo a partir das mudanças do cosmos e reproduzir culturalmente essa cosmogonia na sua vida, na sua cidade. Então, todo um planejamento, todo um conhecimento de engenharia foi desenvolvido a partir disso. Bom, obrigada pela atenção de todos e eu vou aguardar as perguntas de vocês. Nós aqui agradecemos pela brilhante apresentação. Eu vou chamar o professor Jorge, que eu acho que ele estava mais olhando o chat e as perguntas. Lembrando que quem quiser perguntar, né, com voz, abre o microfone e diz que vai perguntar, e daí Jorge controla lá. Depois eu falo novamente no final. Obrigada, Jorge. Yeah. Perfeito, obrigado, Georgia. Vamos ver aqui. Eu vou deixar, então, eu acho que Faubé disse que queria perguntar, então ele pode abrir o microfone e perguntar primeiro, Faubé. Roberto? Oi, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a professora Georgia pela apresentação. Foi muito boa, instrutiva, muitos detalhes que eu não sabia, né, especificamente sobre as pirâmides indígenas e todo o processo dentro da Stonehenge. Realmente são casos interessantíssimos de estudo. E a minha pergunta, na verdade, ela não é sobre a palestra em si, mas como é que você aborda esse assunto em sala de aula, né? Como você leva isso para os seus alunos? E só para me situar, com qual faixa, né, você estuda? Como você trabalha Fundamental 1, com a idade deles? Porque assim, né, precisa ter o interesse dos alunos, conseguir despertar e tentar introduzir, mas na parte do domínio entre essa introdução, a relação entre a história, a astronomia, a antropologia, eu já vi, você já está tirando de letra. Bom, no momento eu trabalho com o ensino fundamental das séries finais, mas eu também já trabalhei com o ensino médio. A primeira experiência que eu tive foi com o ensino médio. Eu montei um minicurso na semana de Ciência e Tecnologia de 2015, do IFBA de Eunápolis, em que o tema era luz, então a gente tratou muito da questão da astronomia. E aí eu aproveitei, quando a gente estava vendo o quadro, né, do evento, eu propus esse mini curso, então foi a primeira experiência ali. E eu fiz, a princípio, voltado principalmente para os estudantes do curso de engenharia, do IFBA de Eunápolis, e também para o curso de edificações, que era ensino médio técnico, né? Mas foi muito dentro dessa formatação que eu trabalhei aqui. Quando é dentro da prática didática ali, do desenvolvimento dos meus conteúdos, eu não mostro todo esse percurso que eu fiz agora, né? Na verdade, conforme eu vou trabalhando algumas civilizações, eu vou pontuando alguns aspectos. Eu não consigo trabalhar as antigas civilizações, por exemplo, partindo apenas das suas concepções de organização política, social, e pincelando um pouquinho a parte religiosa, né? Eu gosto de mostrar esse surgimento do Estado vinculado com os interesses econômicos e com a organização religiosa, e aí eu vou para uma aula de História da Arte, a partir da História da Arte eu trago, né, a questão dos alinhamentos astronômicos.
Esse ano eu tive a oportunidade de fazer essa experiência com a turma do 9º ano, do Fundamental, mas aí já foi uma aula pensada dentro da disciplina de artes, né? A professora Jussiara, minha colega, ela me concedeu um tempo com os alunos do 9º ano, para que eu pudesse trabalhar com eles, até porque era uma das etapas de preparação para o desenvolvimento dos projetos que eles iam apresentar na jornada, né? Então, é muito partindo do que o conteúdo de história traz, e dentro desse conteúdo eu vou fazendo as abordagens interdisciplinares. Jorge, depois eu vou abrir aqui mais, quem quiser perguntar, porque alguém não fez comentários, mas não deixou assim uma interrogação, se era interrogação. Mas eu já vou te dizer assim que saiu comentários aqui, aula incrível, amei, excelente, parabéns, Geórgia, né? Professor de História, verdadeira aula de História, outra comentário que era uma aula de História, Filosofia e Arte, né? Tudo junto, né? Tem bastante comentário aqui. Outro, pena que não está gravando, não vai ficar para depois, não, mandei dizer, sim, estamos gravando, vamos disponibilizar no canal do YouTube, astronomia.ifba. E quem quiser mais fazer algum comentário, perguntar à professora Geórgia, pode abrir o microfone. Aqui tem algumas perguntas, tinha bastantes comentários no chat, mas perguntas mesmo aqui que eu consegui identificar. Por exemplo, tem a da Cristiane Perazzoli, e ela pergunta: alguma pessoa já subiu no topo do templo Kukulcã? Já. A gente tem, inclusive, uma brasileira que subiu. Em um dos vídeos que eu estava procurando para tentar mostrar, né, a formação ali da serpente descendo, mostrava até um russo, porque é proibido subir no templo de Kukulcã por uma questão de preservação do sítio arqueológico, né? Mas de vez em quando uma pessoa e outra consegue burlar a segurança e sobe. E todo mundo fala que é muito mais fácil subir do que descer, porque é extremamente íngreme. Quando se sobe em qualquer templo maia, você sobe quase como se você estivesse naquela escada de construção rudimentar de madeira, né, em que você tem que usar as mãos também para se apoiar. Então, subir é fácil, mas na hora de descer, você só consegue descer de lado, quase que tocando também os degraus para não cair, então é bem difícil. Mas não pode por uma questão de preservação do sítio arqueológico, né? Para ter autorização para subir, é necessário fazer essa solicitação, ter uma justificativa de caráter científico. Perfeito. Obrigado. A Gabi Miranda, ela pergunta... Foi um dos primeiros a pedir a perguntar aí, viu? Tá bom. A Gabi Miranda, ela está perguntando, assim, essas residências incas e maias foram feitas naquela época? Não, essas são atuais. A gente tem um fator muito importante nos povos que são de origem, sobretudo, maia e inca. Os astecas não tanto, porque a colonização espanhola, sobretudo na capital asteca, né, que hoje é a Cidade do México, fez com que houvesse uma aculturação muito grande da população asteca, e muita coisa se perdeu, né, e está sendo resgatada agora através da história e da arqueologia. Mas entre os incas e os maias, há uma cultura de preservação da história desse povo muito grande, de perpetuação das suas práticas culturais. Então, esses dois exemplos de casas que eu mostrei são casas atuais, né? A casa maia, ela é feita é uma estrutura que lembra um pouquinho o nosso pau a pique, mas eles chamam de casa de guano, né, porque leva fezes de morcego também como estuque para casa, e aquela paliçada, mas a técnica é a mesma que os maias usavam. Ali na região da Península de Yucatán, a cultura maia é muito forte, sobretudo nos estados de Tabasco e Chiapas. Então, eles tentam preservar. Nos incas, a gente tem também, ali no Peru, algumas regiões em que a preservação da cultura e dos métodos de construção ainda é muito fortes. E outra coisa interessante é que a própria população descendente dessas civilizações, ela busca uma formação acadêmica em arqueologia e retorna para seu local de origem e se tornam grandes curadores, grandes diretores desses sítios arqueológicos. Então, a gente vê a relação ainda próxima, né, dos povos antigos com as sociedades atuais. O Antônio Gonçalves. Sim. Olá, rapaz.
Então, só render parabéns à professora Selma, Revela, né, desde a JASP, a Georgia, que foi minha colega, IFBA de Anápolis, enfim. Gente, que aula, estava aqui, digo, gente, que maravilha, altamente didática, totalmente tecnológica. Gente, as interfaces com os vídeos, assim, eu rendo aqui os parabéns a ti, Georgia, e morrendo de saudade. Bom, mas eu tenho que fazer algumas perguntas por curiosidade, né? Infelizmente, né, no Brasil a gente sofre um pouco com arqueologia, né? Eu que venho da filosofia, né? Arqué de princípio, né? De Gênesis, a arqueologia. Trabalhei, né, um ano na Arqueologia Brasil, né? Então as pesquisas são desenvolvidas a partir da arqueologia de contrato, né? E não da arqueologia científica feita na academia, né? Não que não tenha o mesmo rigor, né? Mas já é com outro objetivo, de encaminhar para o IFAM relatórios. E nesse campo é interessante, quando estava na implantação dos parques eólicos no Rio Grande do Norte, uma floresta petrificada, né? Uma floresta de pedra. Eu percebi que nós temos aí, dentre o rol dos integrantes né, dessa noite maravilhosa, estudantes e pesquisadores do Rio Grande do Norte, né? E eu não consegui fechar a pesquisa, né, sobre fica próximo a Guamaré, né, acho que fica uns 40 quilômetros de Guamaré, fica dentro de um parque eólico, enfim, os dados que eu tenho. Guamaré, no Rio Grande do Norte. E essa floresta petrificada, ela tinha vários, como eu diria, vários obeliscos, e que esses obeliscos também eles tinham uma importância muito grande no sentido de estarem posicionados para o norte, para a constelação. Enfim, eu não consegui concluir, né, essa pesquisa, porque eu estava acompanhando no primeiro momento a instalação dos parques eólicos, no segundo momento as linhas de transmissão. Então, para aqueles que estiverem no Rio Grande do Norte, eu acho que tem muita gente, né? Então, e se você tem alguma informação sobre esse sítio arqueológico a partir da implantação dos parques eólicos na arqueologia, parte, né, da Arqueologia Brasil, lá no Rio Grande do Norte. Na verdade, eu vou fazer 3 perguntas. Uma é essa, sobre o Rio Grande do Norte, dessa floresta petrificada. A segunda é com relação, porque é tão difícil da gente abordar, e aí a questão das referências também, eu preciso dessas referências. É tão mais tranquilo, né? Se é porque é possível falar em tranquilidade na pesquisa. Incas, maias e astecas, mas por que os zoltecas, os olmecas, toltecas? Por que é tão difícil? E aí tem, no México, né, me parece que se dedica muito, né, a essa região. Então, no México, na América Central, então, nós temos uma cabeça de pedra olmeca, e ela está voltada para o norte. Você tem algumas informações sobre, enfim, esse sítio arqueológico? Se tiver, enfim, eu depois posso entrar em contato contigo, eu preciso dessas informações. E no Templo de Ábidos, construído pelo faraó Sete no Egito, existe ainda hieróglifos que não foram traduzidos, né? Você tem alguma informação sobre esses hieróglifos? Eles indicam, né? Indicam um calendário, mas é só isso que a gente consegue a partir dos trabalhos de Sheikh Anta Diop, né, que é uma referência que eu trabalho
né? E ele é egiptólogo, e foi egiptólogo. Mas eu não tive mais informações a respeito e estou buscando essas informações. No mais, é só parabenizar meus amigos, parceiros, né, colegas do IF, ex-colegas, e saudade da Jaste, Vitória da Conquista, Friozinho, e muita informação, e muita comunicação assim, maravilhosa. Obrigado pela aula, obrigado por esse momento. A todos, um grande abraço. Obrigada. Olha, sobre esses sítios arqueológicos, realmente, eu não conheço, não tenho informação. Aqui no Brasil, o conhecimento de sítio arqueológico que eu tenho, a leitura é mínima. Meus estudos se concentram muito mais no povo Inca, né, na civilização Inca, um pouco no Egito. De referência de Brasil, foram apenas as que eu mostrei, apenas porque são algumas áreas conhecidas e a gente consegue ver essa ação do homem ali, né, para criar esses alinhamentos. Com relação ao campo, né, a área de floresta petrificada, que você mencionou que tem algumas pedras alinhadas, né, a gente chama de menhirs, essas pedras que são colocadas dentro de um alinhamento. A gente tem diversos locais do mundo, posicionamentos semelhantes. Na França, por exemplo, há um grupo de menhirs que é extremamente famoso, tem acho que mais de 2 quilômetros de extensão, e eles têm um alinhamento com o nascer do sol, né, leste-oeste. Mas, realmente, aqui no Brasil, eu não tenho muito conhecimento. Quando eu vou buscando algumas imagens para poder fazer a apresentação, aí sempre aparece alguma coisa. A Pedra do Ingá, que eu trouxe, eu conheci recentemente e, né, na curiosidade, eu comecei a buscar algumas informações. Mas, como o estudo ainda não está muito desenvolvido, também não tem muita coisa, né? E de 2015, quando eu comecei a retomar melhor algumas leituras para cá, eu vi o crescimento das informações e dos textos, eu só não fiz esse aprofundamento. Com relação ao Egito, eu não estou me recordando do templo agora, né, mas a escrita egípcia, ela passa por fases, né, a gente tem a hieróglifa, a pictórica, e a tradução da escrita egípcia se deveu à Pedra de Roseta, em que nós temos a escrita hieróglifa, a demótica e a grega. Então, por associação, verificando que se tratava do mesmo texto, conseguiu decifrar a escrita egípcia e aí fazer traduções de muitos textos. Mas, como toda região, existem áreas em que alguns dialetos específicos se desenvolvem, e aí cria essa dificuldade realmente de tradução. Outro dado interessante é que entre os egípcios era hábito, às vezes, cobrir algumas inscrições para se relatar o feito de um novo faraó, né? Então, você revestia as paredes que tinham um relato de um faraó antigo para atribuir tudo aquilo a um novo faraó, né? Então, é comum. Existe no Templo de Luxor, se não me engano, um grupo de inscrições que parte desse reboco que se colocou por cima, que era como se fosse uma argamassa feita de cal, parte dessas inscrições elas foram cobertas para se criar novas inscrições, mas aí esse reboco, né, cai, e o que a gente vê é uma síntese entre dois tipos de escrita, uma anterior e uma mais nova ali. E quando as pessoas começam a ver, vem inclusive alguns símbolos que seriam atribuídos a máquinas modernas, né? Mas, na verdade, quando a gente entende o que acontece no processo da história, sobretudo da história da arte, minha leitura é muito em cima da história da arte também. Então, cria essa limitação, né, para conhecer mais dos sítios arqueológicos e da questão da escrita. Mas essa dificuldade, às vezes, de tradução se deve aos diferentes estilos que a gente tem ao longo da história egípcia. Perfeito. Só um comentário, seguindo as perguntas do Antônio. Tá? Na região dos Pampas, no sul, parte mais sul do Rio Grande do Sul, também teve localizado existe várias evidências e várias amostras, né, de florestas petrificadas também. Mas só que o tratamento que essa floresta petrificada, essa vegetação petrificada foi dada a ela é lamentável, né? Eu me lembro que na frente do
num prédio da Geociências, na Federal do Rio Grande do Sul, né, se usava pelo menos uma tora bem grande, petrificada, com um banquinho. Né? Interessante. E também naquela região ali, e acompanha também no Uruguai e Argentina, uma quantidade muito grande de fósseis, né? Principalmente de répteis e outros tipos de animais. Mas, atualmente, é uma coisa lamentável, né? Que o governo do Rio Grande do Sul, na gestão anterior, extinguiu a fundação que cuidava desses fósseis. Então, não se sabe agora o que foi dado, o segmento, qual é o encaminhamento que foi dado a esses fósseis. Tá? Algumas coisas lamentáveis que acontecem. É muito reflexo das políticas públicas que nós temos aqui, dos incentivos à pesquisa, né, e aí acaba se reproduzindo esse tipo de ação. Além de tudo isso, a gente também tem, quando se desenvolve uma pesquisa no Brasil, a questão da pesquisa desenvolvida no Brasil, muitas vezes, ela não é levada em consideração. A gente tem um caso bem exemplar aqui de estudo arqueológico, que é o caso de Luzia, que ficou famoso recentemente por conta do incêndio do museu, né? Mas o fóssil de Luzia, ele é um fóssil icônico porque indica uma pessoa, uma mulher que viveu na região de Lagoa Santa, que não tem características da sua estrutura óssea que se assemelha aos povos indígenas atuais. A estrutura óssea de Luzia, ela se remete muito mais a povos africanos, o que levou ao desenvolvimento de uma teoria de povoamento de origem africana. Não apenas aquele povoamento que nós temos vindo da Ásia por Stonehenge, que é o mais aceito, que é uma teoria defendida por norte-americanos. A mesma coisa a gente viu ocorrer com a teoria da Malaio-Polinésia, que por muito tempo não se aceitou, mas em determinado momento as evidências eram tão fortes que teve que aceitar. E hoje a gente está vendo a retomada da discussão da questão de Luzia, mas as grandes revistas científicas, elas ainda limitam muito a participação da pesquisa brasileira. Então, tudo isso acaba afetando o desenvolvimento também. De ciência dos antigos povos, a gente faz assim, uma análise, assim, mais ou menos depois da era cristã, a gente faz um recuo para antes de Cristo, a gente tem a sensação que houve um tempo que a produção de conhecimento foi menor, menos significativa. E parece que os pré-históricos, dentro das suas limitações, ele conseguia fazer uma produção científica, né, ou de conhecimento, dentro das suas capacidades, que nos surpreende hoje, mesmo com toda a tecnologia, a gente fica se perguntando como eles conseguiram fazer isso. Nas suas pesquisas, a senhora sentiu assim, que houve um esforço assim, a gente perdeu alguma coisa, uma produção se perdeu e a gente levou um tempo sem essa capacidade tão pujante da época pré-histórica? Só tem essa sensação que houve essa parada, uma paralisação? Quando algumas dessas culturas, elas morrem, elas desaparecem por diferentes processos, muitas vezes o conhecimento se perde, né? A gente tem, por exemplo, a questão do Egito Antigo, com o incêndio da Biblioteca de Alexandria, muito conhecimento se perdeu ali, né? Conhecimento que vinham de diferentes partes do mundo e que com certeza contribuíam para o desenvolvimento dessa ciência astronômica do Egito Antigo. Então, a gente tem algumas lacunas realmente por perdas do próprio processo histórico, mas existe muito conhecimento das civilizações antigas, dos povos pré-históricos. A grande questão é que, no caso da história, por exemplo, meu curso em momento nenhum toca na questão. Né? Eu fui encontrar por acidente, quando eu estava fazendo uma pesquisa para uma apresentação sobre o Império Inca, encontrei perdido na biblioteca o livro que falava sobre Cusco e a cosmogonia de Cusco, do Império Inca, e a sua representação na arte, por acidente. Não foi por indicação, né? Estava perdido na biblioteca e, enquanto eu estava vasculhando, encontrei, por sorte. Mas, realmente, não tem muitos estudos, né, na área de história. Na área de antropologia e arqueologia, a gente tem um pouco mais. Mas no Brasil ainda é muito tímido. Até a própria arqueologia no Brasil, ela se desenvolveu muito com a chegada de Guidon,
que é uma francesa que foi estudar ali o sítio da Serra da Capivara, né, e aí a gente vê um crescimento, né, dos estudos aqui no Brasil. Hoje, felizmente, está muito mais desenvolvido, o interesse está crescente, mas essas lacunas, em parte, se devem pelas perdas do processo histórico e, por outra parte, por uma falta de interesse, de encaminhamento das pesquisas também, né. No início que eu comecei a pesquisar, os principais textos que eu encontrava eram em espanhol, né, e tinha alguns em inglês que eu não conseguia ler, porque eu não domino a língua inglesa, então eu ia para o espanhol. E, felizmente, a cultura mesoamericana ela é muito bem representada nessa área, porque os arqueólogos e antropólogos latino-americanos que vão resgatar a sua história conseguem trazer muito dessas informações, né. Em outras regiões a gente já tem contestação, como no Egito, muitos egiptólogos eles não aceitam algumas análises, então há todo um debate ainda acerca disso. O João Marcelo Carvalho, ele tem uma pergunta bem interessante. Ele pergunta assim, no Brasil, há alguma construção como um templo que siga a orientação geográfica ou a posição dos astros? Eu creio que ele está se referindo à antiga, né? Como se fosse uma pirâmide ou alguma coisa semelhante ao Stonehenge. Nós não temos nenhuma grande estrutura. Nós temos domens, menis, que são os posicionamentos de rochas. E em algumas regiões da Amazônia, do sul da Amazônia, já ali próximo ao Pantanal, foi encontrado, eu vi recentemente, algumas áreas que pretendem se criar sítios arqueológicos, que foram assentamentos, acredita-se, a princípio, de povos indígenas, mas que a gente vê a formação, a gente não tem nenhuma estrutura sólida, erguida, mas a evidência é de uma delimitação do espaço no solo, né, muito parecido com aquela vala de Stonehenge que eu mostrei. Então, a gente tem alguns locais assim, que mostram círculos, ou então áreas com quadrados perfeitos, acredita-se que tem muito desses sítios arqueológicos na região da Amazônia, mas com a floresta não tem como a gente identificar, como perceber, então só quando ocorre um acidente, um desmatamento, alguma coisa, que eles conseguem ser identificados. Perfeito. Aqui o Pedro Lucas Souza Meira, sobre a arqueologia brasileira. Existem vestígios arqueológicos de calendário ou de relações entre religião e o espaço geográfico? Tem. A Pedra do Ingá, por exemplo, uma das investigações que estão sendo feitas na região é que a pedra ela também é um grande calendário e existe algumas áreas, se eu não me engano, na Serra da Capivara, que tem estudos voltados para a arqueoastronomia também. Aqui na região de Central, na Bahia, também tem algumas pesquisas que começaram a ser desenvolvidas e a gente começa a ver essas produções de artigos já sendo divulgadas pela internet. Legal. Aqui, a Gabi Miranda, deixa eu ver se eu entendo aqui a pergunta dela. Em relação à arqueologia aqui no Brasil, muita parte das informações que temos sobre a história atualmente no Brasil foram descobertas, ou ainda faltam muitas coisas por vir? Tem muita coisa. Até porque nem todos os sítios arqueológicos são identificados, falta muito financiamento, né? Como o próprio professor Antônio colocou, geralmente o financiamento vem de origem que não é governamental, então é muito complexo, e ainda tem que mexer aqui no Brasil com a questão da terra, que acaba sendo um outro ponto de conflito, né, muito difícil. A Pedra do Ingá, por exemplo, o processo de estabelecimento de um sítio arqueológico, de uma preservação, partiu do próprio dono da propriedade, que quando encontrou, começou a fazer a divulgação, a princípio ele levava as pessoas lá, aí ele viu que estava deteriorando, e ele conscientemente começou a buscar recursos. Mas são ações muito individualizadas e pontuadas. Aí todo esse processo acaba criando uma dificuldade. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a arqueastronomia aqui no Brasil, tem alguns textos muito bons de Germano Afonso, que já começa a dar um pequeno indício ali para poder estudar mais sobre como está esse desenvolvimento. Ele acaba sendo base de muitos estudos, muitos artigos que estão sendo produzidos. Perfeito. O Pedro Lucas Souza Meira
Ele diz aqui: todos sabemos que o Egito sempre foi uma região conquistada por outros povos. Essas conquistas contribuíram para a perda desse conhecimento astronômico? Antes dessa dominação, por exemplo, pelos egípcios, pelos romanos, o Império Egípcio ele já aflorava em diversos setores da ciência, né? A matemática, a astronomia, a geometria, né? Então, a gente sabe que, em determinado momento, o Egito se tornou um ponto de confluência do conhecimento, a Biblioteca de Alexandria foi resultado disso, mas antes mesmo desse domínio, nós temos esse conhecimento já bem proliferado. Um exemplo é o faraó Ramsés, que durante o seu governo, Ramsés ele começa a governar o Egito depois de um momento bem conflituoso de algumas sucessões dinásticas que deram errado. Então, o pai dele inicia uma dinastia, ele consegue se estabilizar através da guerra, e quando Ramsés chega ao poder, essa estabilidade do Egito não era completa. Então, ele teve que defender muito ainda o território do Egito, sobretudo contra povos ixos ali da região da Palestina, né? E quando ele não chega a vencer a guerra, mas ele constrói um monumento que é muito famoso, o monumento de Abu Simbel, e lá ele conta a história das vitórias dele em batalha. Ele não vence, né, mas ele conta do modo dele os seus feitos. E ele quer ali naquele momento se constituir como um grande faraó, um grande guerreiro, um grande governante, e estabelecer a marca de que ele tem uma ascendência divina, sobretudo por conta desses problemas de linhagem que ocorreram antes dele chegar ao governo. E no final, né, na parte mais interna do templo de Abu Simbel tem um alinhamento astronômico que no solstício, no equinócio, 2 vezes por ano, o Sol, ao se pôr, ele entra dentro do templo de Abu Simbel, passa pela galeria principal, onde está sendo contada toda a história de Ramsés, e vai para uma galeria interna menor, e lá nós temos 4 estátuas. O deus Amon, o deus Ra, de um lado, aí vem o próprio Ramsés, e do outro lado de Ramsés, o deus Ptah. Então, ele se coloca ali como uma divindade. A gente vê o poder de uma civilização que ainda não estava sofrendo o domínio de outros, teve que fazer, é claro, alguns acordos diplomáticos, mas que era independente, e de um rei que está firmando seu poder, não só pela guerra, mas também pela religião, pela ideologia, e utilizando a astronomia para justificar o seu poder. Perfeito. Perfeito. Agora eu gostaria de passar... Para mim. É para ti mesmo. Vai lá. Tá. Então, Jorge, como a gente já está encaminhando para o final, quando a gente disponibilizou a palestra lá no canal do YouTube, aí a gente deixou o contato de Léo. Se você quiser, aí você pode disponibilizar seu e-mail aqui no chat, que você quer que fique lá. Porque lá, eu não sei se você chegou a ver. Você chegou a ver a palestra dele lá? Não, né? Não cheguei a ver, não. Fica longa, eu acho que tem gente que vê um pouco, depois pula para as perguntas, eu não sei, né? Mas aí a gente colocou abaixo, nos comentários que tem lá do YouTube, o título da palestra, né, o nome do palestrante, o resumo, aquele resumo que você mandou para a gente disponibilizou tudo lá, né? Porque Léo tinha falado assim, quem quisesse contato com ele, aí... deixou o e-mail e tudo dele na palestra, no final, aí a gente colocou lá o e-mail dele, se você quiser, aí a gente coloca também lá o seu também. Para se alguém às vezes entrar, fazer alguma pergunta, né, ter alguma dúvida, né, se comunicar, como tem professores aqui, né, os professores geralmente, né, gostam de ver essa parte. Então, o que eu puder ajudar, assim, é uma leitura muito baseada em cima da história, da arte, e a leitura da parte da astronomia mesmo ainda é muito incipiente, né? Estou no começo, não tenho tantas informações, estou começando a aprender, na verdade, né? Mas, no que eu puder ajudar, eu vou estar à disposição. Pronto, então, mais uma vez eu agradeço, foi linda a sua fala, tá todo mundo aqui elogiando, tá? E eu agradeço do fundo do coração, né? E vamos e aguardo vocês na jornada. Você, os alunos, todos, fiquei muito feliz de ver tantos alunos aqui, né, nesse momento. E vamos pode deixar, vai continuar. Dia 6... Ficaram muito motivados. Desculpa.
Pode deixar que a gente vai sim manter essa participação. Os professores, eles se interessaram muito, eles desenvolveram algumas linhas de pesquisa para os alunos, que foi fantástico, né? De uma proposta inicial que eu levei, os resultados que eu recebi foram muito bons. Eu agradeço muito meus colegas lá do colégio. Tá aqui, ó, a professora do IFPA lá dizendo, palestra brilhante, parabéns, professora Georgia. Bom, agora a gente vai se encontrar nas quintas-feiras, né, nesse horário, em torno das 19 horas, e a próxima será do professor Marildo, né, que vai falar, eu acho que, eu não sei se ele mesmo ou ele junto com uma aluna do projeto dele, lá da extensão. Vai ser 6 de agosto, uma quinta-feira, 6 de agosto. Então, para todos, obrigada. Quem quiser abrir o microfone aí, parabéns, Georgia. Obrigada.